Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast e Agora Quem Conta. A gente sempre fala, né? Podcasts especiais com pessoas incríveis, só que hoje, diferenciado. Um ser humano incrível, um profissional que a gente respeita, admira, né? E tô aqui com ele hoje, então mais um sonho realizado, mais um podcast que a gente vai fazer com muita tranquilidade e agradecer ao vereador Rômulo Lacerda. Obrigado por o senhor estar aqui conosco. Ô Leonardo, quem realmente tem que agradecer sou eu, né? É uma honra para mim estar aqui participando desse bate-papo. Tivemos a oportunidade de nos encontrar, né, um dia desses na praia, né? Isso, ali em Itapuã, né? Curva de Itapuã. Exatamente, onde foi me feito o convite e eu fiquei muito alegre. Não pude vir na data marcada, né? Eu tive que eu até comentei contigo um outro compromisso que Perfeito. Lá na Serra não ia poder estar aqui no momento. Mas estamos aqui hoje, coração aberto, mente aberta, para a gente conversar um pouquinho sobre o que tem acontecido, né, na nossa cidade, no nosso planeta, e estamos à disposição. E hoje, o principal hoje, que eu tô feliz, o sorriso fica no rosto, não é um sorriso de verdade, só ver que não tem falsidade não, o mesmo sorriso tá lá fora, tá aqui dentro, é poder ter a oportunidade, o moço lá de cima tá me dando, de conhecer o senhor como ser humano, que era uma curiosidade minha. Outra coisa, deixa eu dar um recado aqui também importante, ó. Eleonora, Coronel Guedes, tá aqui, ó, como prometido. Aproveite, assista com o coração aí. Você não apanhava, tá? Chegar em casa lá. Eleonora é parceirona. Lembro das manifestações, ele sempre tinha que dar um abraço nela e realmente é um ser humano, né, realmente bastante privilegiado, né, em todos os sentidos. Grande abraço, Eleonora. E se eu não faço isso, você já viu, né? Não tem jeito. Mas vamos lá, deixa eu começar esse bate-papo, já começou gostoso, a gente tá aqui bem leve. Me fala da infância do senhor. Para mim não, fala para todo mundo sobre a infância do senhor. Rapaz, a minha infância ela é um pouquinho diferente, não por mim, mas pela minha família. Né? Eu sou filho, né, de um casal, né, Dona Maria e o seu Gumercindo. Eu sou filho do segundo casamento do meu pai. Minha mãe, 21 ou 22 anos mais nova do que ele, casou com ele, viúvo. Perfeito. Com 9 filhos. Aqui no estado mesmo? Aqui no estado. E eu fui o primeiro filho da segunda esposa do meu pai. Nasci em Vitória. Logo com 3 anos nós fomos morar em Cariacica, em Campo Grande. E quando eu me casei em 1989, com 23 para 24 anos, vim para essa terra maravilhosa aqui chamada Vila Velha, né? Perfeito. E desde aquela época prazer estar aqui, é bom, né? É bom, Vila Velha é gostosa demais. Rapaz, eu sou suspeito. Vila Velha, somos, né? Nós temos tudo de bom aqui. Temos o melhor litoral do estado do Espírito Santo, um dos melhores do Brasil, né? E temos, né, bairros, né? Vila Velha, eu considero, comparando, por exemplo, com Vitória, né, que adoro Vitória também, mas Vila Velha é uma cidade onde você fica mais à vontade. Qualidade de vida. Né? Como se você vivesse num bairro chamado Vila Velha. Verdade. Né? Todo cantinho que você vai em Vila Velha tem algo especial. Você quer ir num shopping? Você vai de sandália de dedo, você coloca uma bermuda, né? Você não precisa ficar se produzindo todo. Então isso é gostoso, né? Isso faz diferença. Faz parte da essência humana, né? É aquele roçado, né? A gente fala assim, comparando só a parte boa, né, que tem de poder botar o pé no chão. Exatamente. É bom botar o pé no chão de Vila Velha. Passar na rua, até de outro bairro, a pessoa te conhecer, tudo bem, tá, bater, conversar fiado, vamos lá em casa tomar um café. Isso a gente tem que voltar a resgatar isso, né? Vamos, a gente consegue. Exatamente. A gente consegue. Aí o senhor estava falando, Vitória, Cariacica. Aí eu vim para Vitória, vim para Vila Velha, foi mais ou menos em 1990. Eu casei em 88, 89, aliás, 89, 90 eu vim para cá. E desde aquela época, morei sempre aqui na região de Itapuã. Fiquei agora quase 3 anos morando na praia de Itaparica, mas retornei para Itapuã, que é um bairro que eu sou simplesmente apaixonado. Apaixonado por Itapuã. Não tem... Ninguém me tira daqui por nada. Acho que é diferente, é um bairro diferente. Né? E tô ali, graças a Deus, e muita gente já me conhece, já conheço muitas pessoas. Não sou aquela pessoa de ficar... Né, nada contra quem faz, mas eu não sou aquela pessoa de ficar em bar bebendo, em rodinhas, né? Eu também não. Então eu sou um pouco mais seletivo nas pessoas que me rodeiam, que têm mais intimidade comigo, né? Somos parecidos, vereador. Né? Somos mesmo. E isso é um case, inclusive, na política.
né? Porque hoje, para você entrar para a política, você tem que ser aquela pessoa que é, né, conhecida. Todo mundo. Não, eu não. Eu vim e eu tenho certeza que eu fui, né? Tive o privilégio de ser eleito por vontade de Deus. É sempre assim, na verdade, tudo é vontade dele. Mas eu não vou deixar o senhor escapar, não. A gente brinca aqui, conversa, vê aqui a bancada. Eu vou voltar na infância, porque eu quero saber o que o senhor fazia, jogos, brincadeiras, como era a infância? Porque é isso que eu acho que está faltando ouvir de pessoas como o senhor, né, no dia a dia, para a gente aprender cada vez mais como, às vezes, uma infância simples faz a diferença no futuro de alguém. Nesse futuro aqui. Com certeza. Fala pra mim como é que era, se era quieto, se não era. Rapaz, se tomou muita chamada, se não tomou. Não, eu sempre fui muito quieto. Nós éramos 10 filhos, né? Eu era o segundo mais novo. Eu era quieto. Minha mãe sempre fala que ela podia me deixar sentado. Tinha algum apelido? Ela chamava algum algo carinhoso? Rominho, né? Só o diminutivo coisas, de Rômulo, só. Estamos perdendo isso também, né? Esse apelido carinhoso, né? Exato. Lógico, a gente é contra bullying e tudo isso, não vou entrar nisso. Mas tinha uns apelidos gostosos que a gente tinha. Rominho, rapaz, olha que coisa legal. gostosa, né, cara? Chamar eu era chamado de vara... Como é que é? Eu era muito magrelo, continuo magro até hoje, né? Eu não lembro agora, mas na escola, aquilo ali, rapaz, a gente se divertia. Né? Hoje em dia você não pode fazer mais nada porque é bullying. Virou lei, inclusive, né? Só que o problema todo das leis é que impedem de socializar. Exatamente. Lógico, quando é agressivo, quando é algo... Eu sou respeito, professor, né? Pelo amor de Deus, não sou nem um louco aqui de falar que não é. Incentivar, lógico, tem que ter. Né? Sim, de forma alguma, bullying é absurdo. Depreciar, né? Depreciar, lógico. Todo dia, repetitivo. Mas, por exemplo, eu tinha um monte de apelido. Eu tinha um monte, tungo, banho azul, um monte. Se eu falar aqui, era um monte. E nunca tivemos nenhum problema. Porque era divertido socializar dessa forma. Da mesma forma que me chamava, a gente chamava, resolvia. E hoje não mais. Por isso que é bom ouvir essas histórias. Se eu falar que tinha apelido, eu também tinha. Mas fala pra mim mais um pouco. O negócio era jogar futebol. A minha paixão era o futebol. E olha só que interessante. Jogávamos futebol numa rua. Era de segunda a segunda, de 2 da tarde até 5, furingozinho? Furingo. Paralelepípedo. Que beleza. O dedo tudo descalço. Pisava até em brasa, não sentia nada. Hoje eu não posso pisar na areia da praia que eu fico... Vou fazer assim, são 2. Então. Então machuca um pouquinho. E pescar barrigudinho. Que beleza, hein? Coisa boa. Falou com o pescador. Num canal que tinha lá perto de casa, que hoje... Gente, barrigudinho. Eu vi lá na... Você lembra disso? Lógico. Barra da Tijuca, Bacia da Madame, só me fez lembrar que ela tinha mamarrei, carapicu e o barrigudinho. Olha que legal isso. E eu lembro que lá perto de casa tinha uma barreira, um barreirão que a gente chamava. Depois de jogar futebol, a gente ia escalar a barreira. Coisa de 20, 30 metros de altura. Que bacana. E, rapaz, lógico, o medo existia, a aventura, a adrenalina e tal. Hoje em dia, os filhos estão trancados dentro de casa. Né? O máximo que eles saem hoje é para andar de skate no calçadão, ir para o shopping. Então, você vê que é uma juventude hoje... não vê criança mais em cima do muro, né? Subindo em árvore. Andando a pé, pisando na areia, pisando na terra. Sim. Então criou-se uma bolha para essa geração e está passando de geração para geração. Cada vez que passa, essa bolha vai ficando mais rígida e eu fico imaginando o que será daqui a 20, 30 anos. Né? Então isso aí é um problema sério. Eu falo para o senhor o seguinte, que eu repito isso muito nas escolas, no meu dia a dia. A gente jamais pode enfraquecer o forte para fortalecer o fraco. Lógico. A pessoa que está ali com deficiência alguma coisa, ela tem que estar acompanhando. A gente tem que criar situações, metodologias, tudo, para que ele acompanhe o que está acontecendo, que nós temos que acompanhar quem está vindo. Exatamente. E o que acontece não é evolução. Você vai diminuindo o sarrafo. Sim. Né? E diminuir o sarrafo é perigoso para uma nação. Olha que exemplo interessante que eu vi há um tempo atrás. Tem muito a ver com isso que você está falando. Uma celebridade não brasileira que é apaixonada por tênis. Tênis, né? Sim. O esporte. E ele tinha uma mansão e ele tinha uma quadra de tênis oficial, nas medidas oficiais. Perfeito. Só que ele não conseguia, né, nem ser competitivo, ele participar de um jogo obedecendo aquelas medidas. O que ele teve que fazer? Ele teve que ampliar a quadra. Ou seja, ao invés dele se esforçar para que ele conseguisse superar aquela barreira, não. Ele facilitou para ele se manter na zona de conforto.
Eu olhei aquilo ali e falei, gente, isso aí é exatamente o que está acontecendo com a humanidade hoje. Ela não está conseguindo, ela não está se esforçando para romper os desafios. Ela está deixando que os desafios façam com que ela se molde a eles. Perfeito. Né? Então isso é um problema seríssimo. E você pega hoje, né, nós temos rede social, sim, isso aqui, que é fundamental. Sim. Se ela for bem usada, ela tem que ser muito bem avaliada. Agora, as pessoas estão usando aquilo ali como uma bengala. Isso aí, perfeito. Né? Então, isso aí é um problema seríssimo. E no socialismo, né, que hoje, né, é um regime muito forte, é uma ideologia muito forte no mundial hoje, é justamente isso. É você suprimir aqueles que estão se destacando porque você não quer ofender os que estão, né, os que não conseguem. Não, você tem que dar condição para que esse daqui ele possa buscar ser igual o maior. E ser melhor. Exatamente. Poxa, vamos imaginar que hoje vamos sacrificar Messi, Neymar, porque nós temos jogadores que não conseguem ser habilidosos iguais a ele. Perfeito. Né? Uma coisa que eu costumo falar, que eu aprendi com o professor Olavo de Carvalho, né, de quem eu fui aluno, sim. Porque hoje fala-se muito, a sociedade em si criou frases de micro-ondas, que eu falo, frases prontas, que são bonitas, são românticas, e as pessoas olham aquela frase e falam, pô, essa frase tem sentido. Então eu vou usar essa frase como referência para mim. Por exemplo, o grande problema do mundo hoje é a desigualdade social. Opa, tá errado. Desigualdade social não é problema, ela é a solução. Esses dias, algumas crianças, acho que foi do Colégio Marista, foram lá no meu gabinete para conversar comigo, né? Para ver qual é o serviço de um parlamentar, de um vereador. Aí depois que eu mostrei tudo, eu comecei a conversar com elas. Meninas de 13 anos, 14 anos. Aí nós começamos a conversar sobre alguns assuntos. Aí eu falei com elas, vem cá, o que vocês acham da desigualdade social? Não, é ruim ou bom? Não, é ruim. Por que é ruim? Perfeito. Ninguém soube responder. Pensar. Aí eu perguntei para eles bem assim, porque o bom é você desafiar, fazer a pessoa raciocinar. Falei, olha só, raciocinar. Perfeito. O país que tem a maior desigualdade social hoje é os Estados Unidos. Aqui tem menos desigualdade social é a Etiópia. Se eu tivesse que dar para vocês uma passagem, para passar um mês, um ano lá, para onde vocês iriam? Ponto. Todo mundo falou, Estados Unidos. Falei, pois é. Aí eu fui explicar por que a desigualdade social ela é fundamental. Por quê? Eu vou usar um exemplo aqui. Você pega para os Estados Unidos. Vou usar no Brasil. Você pega um cara que é milionário, o Luciano Hang, o Silvio Santos. Sim. Né? Você pega um cara que está lá em cima, ele, para chegar lá em cima, ele teve que ralar. Mas nem todos, perfeito, né? Sim. Alguns que são amigos do rei não precisaram disso, né? É diferente. Né? Mas você pega um caso dele, que realmente começou como vendedor de porta em porta. Isso, e hoje... o Silvio Santos era camelô. Exatamente. Perfeito. Melhor exemplo impossível. Sim. Esse cidadão que está aqui em cima, ele precisa investir o dinheiro dele para que ele não fique pobre. Perfeito. Que ele não corroa o dinheiro dele. E como é que ele vai fazer? Ele vai gerar emprego. Ele vai gerar empresas que vão gerar emprego e vai, através do capitalismo, da meritocracia, fazer com que essa faixa mais embaixo aqui, ela sobreviva com o investimento dele. Sim. Então você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, né, guardando logo as devidas proporções, a classe mais baixa lá hoje tem um padrão de vida parecido com a região aqui de Vila Velha, Praia da Costa, Tapão, Itaparica. Né? E o que o socialismo quer? Ele quer acabar com aquele que está lá em cima, que sustenta esse aqui de baixo. Perfeito. Eu não tenho que estar preocupado com esse aqui. Esse aqui, quanto mais dinheiro ele ganhar, melhor. Sim. Não, ele não me incomoda em nada. Eu tenho que estar preocupado com como que esse aqui de baixo está vivendo. Que ele cresça. Que ele cresça, exatamente. Mas para ele crescer, ele precisa desse aqui. Sim, tem referência. Mas o que eles querem é o seguinte, que é acabar com, né, a elite, como eles falam, né? Eles querem acabar. Então daqui a pouquinho vai estar assim, ó. Para cá. Não é para cá, é para cá. Quem é que vai oferecer emprego para quem? Sim, vai ficar na mão de quem? Né? Então são algumas frases que a gente ouve que a gente precisa desmistificar. Sim. Né? Então a gente só consegue isso através do quê? De estudo, leitura. E uma coisa assim, é provocar, num bom sentido da palavra, que esses jovens, eles percebam que existem lados.
Exato. Existem várias opiniões, várias frases. Eles têm que pensar no significado real e não somente replicar aquela frase. Exatamente. Porque uma mentira dita muitas vezes, ela é verdade. Se torna uma verdade. Se torna pesadíssima. Exatamente. Então, o que acontece? Mas isso sem ofender ninguém. De forma nenhuma. É importante ter os dois lados. É importantíssimo, na minha visão, sempre assim. Até 10 lados, eu não me importo, quanto mais lado tiver, mas que dê a oportunidade. Né? Democracia. Que dê oportunidade dos nossos jovens pensarem que não estão pensando. É uma reprodução de frases que o senhor fala, eu concordo plenamente com o senhor. Não é opinião política, ideológica, não. Não. É forma de vida. É uma forma de vida que a minha, assim. Porque minha mãe sempre falou uma coisa, eu replico para todo mundo aqui. Um bom filho é bom em tudo. É bom em tudo. Um bom filho que dá bom dia. Lá em casa tem bênção, né? Até hoje. A bênção, né? Que tinha aquela coisa toda. Senhor, senhora. Senhor, senhora. Isso é maravilhoso. Não deixe. Isso é maravilhoso. Não deixe. Por isso que eu dou um recado direto a quem assiste sempre a gente. Eu falo para vocês, não tem problema nenhum na palavra senhor. Nas escolas, né? Eu sou servidor público. Todas as diretoras onde eu vou, eu tenho, graças a Deus, um relacionamento maravilhoso com todos. Eu só tenho, às vezes, um problema com as estagiárias, quando chegam meninas, né, 19 anos, 18 anos, que eu chamo de senhora. E elas ficam loucas. Mas como assim? Você está me chamando de senhora? Não, nós estamos num ambiente... É assustador, né? É assustador. Você está me chamando de velha? Não. Sabe por quê? Nós estamos num ambiente profissional e estou te tratando como profissional. Então, é um respeito. E sabe o que acontece? Vem de volta. Hoje, quando eu chego nas escolas... Você conquista o respeito, né? Sensei é professor em japonês, né? Eu sou sensei... sou professor de educação física, eles chamam, ei, sensei, tudo bem com o senhor? Entendeu? E não foi uma mentira que eu falei para ela várias vezes, não, somente respeito. E a mesma coisa com o senhor, não é pela idade, o senhor é pelo respeito da pessoa. Isso está faltando, porque nossas crianças não estão reproduzindo isso. Mas aos pouquinhos a gente vai fazendo. Agora, mais uma vez eu vou voltar lá atrás. Bom papo, bate-papo. Vamos lá. Eu que acabei não, mas avançando muito. Que ótimo, avança. Ó, o senhor pode até estar lá no final, eu volto de novo, não tem problema nenhum não, que é bom legal. Assim, é gostoso. É bom que eu lembro também, né? Na verdade, o E Agora Quem Conta, né, o podcast, as pessoas perguntam, mas como é que você consegue que as pessoas falem delas, sem se preocupar? Grandes políticos, grandes personalidades, acabou de sair aqui, né, o Fábio Mendonça, grande quiropraxia, fisioterapeuta, ele acabou de falar uma coisa que eu tenho, graças a Deus, ouvido toda vez que termina. Me sentir à vontade, sabe por quê? Não é aproveitar da imagem, mas é como se a gente estivesse num churrasco, em família, e o senhor estivesse falando sobre família, vontade, sobre escola, né? Mas sem se preocupar com a imagem. Pra quê? Sendo você mesmo, né? É a melhor coisa que tem. É a melhor coisa. A gente faz e a gente tá esquecendo disso, porque é tanta burdoada todo dia, tanta coisa para fazer, que a gente não para. Ó, hoje o senhor me deu o que o senhor tem de mais precioso, o seu tempo, que não volta mais. Olha que honra para mim estar recebendo de um ser humano o tempo dele. Então, é recíproco. É recíproco. Pode ter certeza disso. Obrigado, eu agradeço. E uma outra coisa para o senhor, assim, vamos lá na escola. Como é que foi a formação do senhor? Que escola o senhor passou? Pública, particular? Como é que foi? Aí eu vou aproveitar também, já falo logo, já dou uma futucadinha boa, né? Bagunças também, se teve alguma, o senhor lembra? Alguma farra de criança, né? Que a gente não tinha maldade. Não tinha. Olha, eu lamento, pessoal, me perdoe, pode falar o que for, mas nossa infância, me perdoe se eu colocar dessa forma, eu fui criado dentro de uma comunidade. Não tinha maldade nenhuma, não. A gente só queria brincar. Era assim? Rapaz, nós éramos felizes, né? Muito. Se a gente pegar essa juventude hoje e passar um filme para eles do que era a nossa infância, eu tenho certeza que eles iam falar, vocês eram realmente felizes, verdade. Nós não somos. Não, eu fui, né, como eu disse, né? Gostava de jogar futebol, sim. Né, pegar barrigudinho, soltar pipa, escalar, né? De vez em quando apanhava por causa disso, porque não tinha jeito. Tinha jeito, não. Caçar passarinho, na época, né? Naquela época podia, né? Na época podia, né? Sim. E estudei sempre em escola pública. Né? Fui aluno da minha irmã, de quem eu apanhei muito. Que bacana. Apanhava isso. muito. Como é que é o nome dela? Regina. Regina, dona Regina. Um abraço Regina. pra minha... vou mandar um beijo. Te amo, Regina. Você é uma referência para mim. Foi quem ajudou, porque o que acontece? Meu pai, né, quando casou com minha mãe, com 9 filhos, sim. A mais nova com 3 anos de idade, que é acima de mim. Minha mãe, cerca de 4 anos mais velha do que o filho mais velho do primeiro casamento do meu pai. E ela tinha que assumir aquela turma toda, né? E a Regina, que foi minha professora, né, no grupo escolar
na época, primeiro grau. Né? Primeiro grau, isso, primeiro que grau, bacana. Não era isso? Primeiro grau, isso mesmo. Então ela que assumiu praticamente a maternidade comigo. Então eu tinha mais medo dela do que dos meus pais. Apanhei muito dela, tem algumas histórias realmente bastante hilárias. E fui, né, estudei ali, né, depois eu fui para o ginásio, Afonso Schwab, ali em Jardim América. Depois eu fui para o colégio estadual, que era uma referência de ensino. Falou tudo. Escola pública, era uma referência no estudo, no ensino. E do estadual eu consegui entrar para a Escola Técnica Federal do Estado do Espírito Santo, para cursar mecânica industrial. Sonho da minha mãe que eu fosse, né, um técnico mecânico. Bento Ferreira, né? Bento Ferreira. Bento Ferreira, perfeito. E depois se transformou em IFES, né? Isso, perfeito. E que depois fosse um engenheiro. Né? Mas, né, houve a situação do futebol, que eu tive que me afastar. Depois voltei, fui trabalhar em banco. Né? E do banco eu fui trabalhar na Pepsicóloga. Olha que bacana. Trabalhar com refrigerante. Eu tô admirado aqui. E depois fiquei 23, 24 anos trabalhando na indústria farmacêutica, né, multinacionais. Perfeito. Né? E dali que eu fui realmente levado, fui impulsionado a entrar para a política. Aí é coisa lá de cima. Isso aí realmente, Deus ele traça alguns caminhos para a gente que a gente não consegue entender. É melhor não entender. É melhor a gente seguir. Não. É perfeito. Mas o dia que eu tiver com ele, eu vou perguntar. Isso, perfeito. O que eu falo para o senhor é o seguinte, a gente vai... Mas o senhor falou que tem histórias hilárias com sua irmã. Lembra de uma pra gente? Dá pra contar? Uma que possa contar? Não, tem várias. Essa foi interessante, porque família pobre, né? Na época, ainda mais na região que a gente morava, era um pessoal muito mais classe média baixa, sim, né? Ninguém passava fome, mas era, né, uma situação não tão privilegiada. Perfeito. E minha mãe, meu pai com 10 filhos. Então tudo era contado, né? Sim, 10 filhos. A gente caderno, se você arrancasse uma folha, era uma folha a menos no caderno. Era justamente. Aí chegou uma época que eu arrancava muito folha de caderno. Nossa. Não tinha nada a fazer, arrancar depois que eu fui ver que era aquela igual hoje com arame, né? Isso. Não tem como voltar atrás, arrancou. Minha mãe começou a numerar as folhas. E eu lembro que minha irmã dava aula para mim todos os dias, né? Todo dia ela tinha 1 ou 2 aulas comigo. Eu estava na aula com outro professor, era na mesma escola, e minha irmã dando aula na sala do lado, e eu sentado lá atrás, do lado da janela. Ranquei a folha do caderno. Você imagina? Caramba, até relaxei. O que eu vou fazer? Olha só a ideia de jirico. Peguei aquela folha, com meu nome escrito, com não sei o quê, fiz um aviãozinho e vapo pela janela. Nossa. Joguei para ela, tô livre do crime. Ninguém vai saber, ninguém viu. Estudava de manhã, cheguei, fui para casa, almocei e fui jogar meu futebol, que já era, né, tradição. Tô lá jogando meu futebol, 5 e pouco da tarde, minha irmã aparece lá no final da rua, vem caminhando, chega no meio do campo, Rominho, pra casa. Nossa. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? É hoje. Cheguei em casa, tomei-lhe uma surra. E não sabia por que eu estava apanhando. Aí depois que já parei de chorar, que parei de reclamar, aliás, não podia nem chorar direito. Não dava não. Dava não. Aí que ela foi falar comigo, ela pegou a folha, eu tô lá dando aula, me entra um aviãozinho, cai quase em cima da minha mesa com o seu nome. Não é possível. Ou seja, o senhor conseguiu. O avião saiu pela janela da sala que eu estava e entrou na janela que ela estava e caiu quase em cima da mesa dela. Eu falei, rapaz, aí tem coisa, né? Mas foi bom acontecer, porque tem história, né? Hoje eu conto para ela morre de rir. Mas é isso, a gente tem essas memórias, né? Esses estalos que vão acontecer na nossa vida, que é importante ter. Forja esse ser humano que o senhor é hoje. Exato, não com tem certeza. Jeito. A gente tem que sofrer, tem que viver, tem que amar, tem que experimentar tudo para que a gente possa ter esse senhor que está aqui na minha frente aqui, que eu tô me divertindo. Foi forjado, né? Foi forjado. Forjado. Nós não fomos criados em laboratório, né? Não. E é o que está acontecendo muito hoje. É bom ouvir isso e partir porque acontece hoje. A criança não pode se decepcionar, a criança não pode ser chamada de mentirosa, a criança não pode ser criança. Contrariada. A criança não pode ser criança porque
né? Brincar é uma coisa muito séria, né? A gente fala muito na educação física isso, né? A gente conversa muito sobre isso. Mas o brincar requer também saber dividir, saber perder, saber ganhar. Não se pode botar mais provas na escola que a criança perca ou ganha. Exatamente. Entendeu? Não pode reprovar mais. Não pode. Isso é um absurdo para mim, pelo menos eu falo mesmo como educador, não abro mão dessa opinião minha, porque não tem como mensurar. É absurdo, né? Enquanto os países desenvolvidos, eles vão nós vamos na contramão totalmente. Eu estava vendo uma reportagem, enquanto os países se desenvolvem, nós dançamos. Não sei isso se tudo tem método, né? Tem. Isso tudo tem método. Tudo tem. Esses dias eu fiz um discurso. Tem um porquê. Esses dias eu fiz um discurso lá na Câmara. Porque às vezes a pessoa, a gente tenta passar uma mensagem, às vezes a pessoa não consegue captar o que a gente quer falar. Eu não lembro o ano certinho, nem a década, quando mudou-se a faixa etária para poder votar. Né? Não lembro também. Eleitoral. Era de 18, passou para 16 anos. 16 anos. Isso tudo não foi feito por acaso. Isso foi feito para quê? Foi quando, né, aquela velha frase, não tomemos quartéis, tomemos escolas. Perfeito. Então, a gente viu, né, o que está acontecendo na UFES aqui, por exemplo, outras escolas, infelizmente. Eles estavam pegando jovens, adolescentes, que estavam entrando na universidade com professores totalmente cheios de ideologias. Perfeito. Para fazer a cabeça de uma criança, praticamente, que não tem experiência nenhuma de vida, já pode votar para presidente da República. Aí você vem com aquele todo gramscismo, né, marxismo cultural, Paulo Freire, aquele negócio todo, e eles fazem uma lavagem cerebral e você tem ali uma massa de manobra muito fácil de ser manipulada. Perfeito. Eu já li, acho que umas 3 vezes, né, o Imbecil Coletivo, de Olavo de Carvalho, onde ele mostra muito claro que isso tudo foi feito por método. Não foi feito, vamos fazer isso para dar direito a eles a votarem. Não, foi para que usasse aquela faixa etária, para que hoje você tivesse. Hoje você pega jovens aí de 25, 30 anos que não sabem arrumar o quarto. Isso aí, perfeito. Mas quer mudar o mundo. Ele pode eleger um presidente, mas não pode responder civilmente, criminalmente por nada. Exatamente. Isso é perigoso. Exatamente. Isso é perigoso para a nação. É muito perigoso. Eu sempre falo isso para todo mundo, porque você dá um poder gigante a quem não tem ideia do que é colocar um tijolo em cima de tijolo. Exatamente. Entendeu? Então, isso por isso que essa história que o senhor me conta reflete cada vez mais que o caminho é esse. Radicalismo, independente de qual lado. De qualquer lado. É absurdo para mim, porque fica cego. Isso eu converso muitas pessoas. Mas você é de lá? Não. Eu sou do lado da seguinte: família, valores simples. Quem defendeu a família, exatamente. Valores simples e básicos que a gente tem no dia a dia, como respeito ao direito do outro, que acabou isso. O direito começava, na hora que tu terminava, era sempre assim. Eu falo que, tenho certeza na época do senhor também, na minha época no Rio de Janeiro, por exemplo, o marginal, ele respeitava a pessoa grávida, o senhor de idade, a criança. Hoje em dia... Desculpa falar isso, pessoal, é verdade. É tá? eu vivia na comunidade, a gente ouvia muito isso. Né? Tinha até isso. E hoje acabou, porque é o que está acontecendo. A gente está num momento muito delicado da humanidade. Que é esse momento entre que nós temos que provar todo dia que o certo é certo. Provar que a grama é verde, né? Chegamos a esse ponto. E o poste está mijando no cachorro. Me perdoa a expressão que ele está ouvindo, mesmo? mas não tem jeito. Mas a pipa está soltando menino. A pipa está soltando menino. Boa, eu ouvi hoje isso do senhor. Mas é bom a gente voltar ao passado para ver o quanto interferiu, mais uma vez, de forma positiva na vida do senhor. E aí, voltando lá atrás de novo, né? Vamos voltar escola, tudo. Tem mais alguma coisa para contar aí de escola que o senhor lembra? Alguma lembrança gostosa que o senhor teve? Rapaz, briga era quase todo dia no recreio. O pessoal tô rindo que era assim também. Não tinha jeito, ali não tinha jeito, era briga. Mas 2 minutos tava tudo bem. E saía depois abraçado. E hoje eu encontro com colegas que fizeram ginásio comigo, fizeram, né? Rapaz, isso aqui a gente brinca, conversa e tal, hoje são empresários, são não sei. Rapaz, ninguém guardou trauma nenhuma daquilo ali. Isso, perfeito. Nada. Chamar até hoje, enquanto um cara, chama ele pelo apelido aí, rapaz, não lembro o seu nome, mas eu lembro o seu apelido. E a gente morre de rir, a gente se diverte. Mais uma vez falando, não tinha problema nenhum. Não. Na verdade, não tinha maldade. Nós somos forjados. Né? Os mesmo. Pais, ele protegia os filhos como tem que proteger. Sim, perfeito. Mas eles davam responsabilidade. Mostravam, se você não fizer isso aqui, a consequência é essa.
Perfeito. Eu vivi o regime militar. Né? Como criança, eu nasci em 65, né? Então eu vivi o regime militar. Então meus irmãos, que já estavam mais velhos, pai, nenhum deles teve problema nenhum. Eu não conheço uma pessoa que tenha tido problema com o regime militar. Abusaram? Abusaram. Sim. Né? Tiveram radicalismo, né? Aí só conta. Era para ficar 2 anos apenas, ficaram, né, 20 anos. Sim. Então, abusaram. Mas se não fosse aquilo ali, hoje nós já estávamos vivendo num país comunista. Né? Era um contragolpe. Entendi. Entendeu? Então, hoje, o que você pega? A imprensa, ela parte da imprensa, lógico, ela demoniza os militares, né, que tiveram que assumir na época, que foi um clamor popular, inclusive com o apoio da Rede Globo, perfeito, apoio da OAB, né? Então foi realmente uma necessidade. Só que foi, né, gostaram do poder e ficaram mais tempo do que deveria ter sido feito. O senhor falou tudo isso, né? O gostar do poder, de estar no poder, isso é perigoso. Aí depois, quando voltou, né, no Direta Já, quando voltou, né, para o poder do civil, né, aí nós vimos realmente o problema que é, né? Porque o brasileiro, ele, infelizmente, a gente tem que dizer isso, o brasileiro, ele não sabe viver democracia. Ele não sabe viver. Tanto é que a palavra, o termo democracia, ele nunca foi tão colocado em bocas tão erradas como está sendo colocado agora. Você vê aí um ministro do Supremo Tribunal Federal, né, que a pessoa fala, você tem que tomar cuidado de falar. Não, peraí, o direito de expressão, eu sou radicalmente a favor. Perfeito. O direito de imprensa, eu sou radicalmente a favor. Tem que ter liberdade. A partir do momento que eu sou proibido de falar mal de alguém, eu já estou mostrando que aquele cara ali é ditador, ele é tirano. Eu sou vereador, eu sou político, né? Se Deus permitir um dia chegar a um cargo de deputado federal, senador, se for vontade dele. Rapaz, essas leis que estão querendo impor hoje é para proibir o cidadão comum de falar mal de político. Veja bem, eu sou político hoje. Eu quero que as pessoas falem mal de mim. Perfeito. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, ele exigindo que eu fizesse leis. Olha só como que o brasileiro, eu penso um pouquinho diferente. Que eu fizesse leis proibindo isso, proibindo aquilo, proibindo isso, proibindo... Falei, cara, olha só, eu sou radicalmente contra fazer lei. Que quanto mais lei você faz, mais você mostra que aquela população não sabe andar com as próprias pernas. Perfeito. Meu irmão foi diretor do Detran durante uma época e ele usava uma frase que eu achei interessante, que eu uso ela até hoje. Você quer ver o nível de educação e de responsabilidade de uma população numa cidade? É ver a quantidade de quebra-mola que tem. Pronto, pensei nisso agora. Nisso agora, é verdade. Você vê o nível de educação. Você vê, vou usar um exemplo aqui, Gramado. Não sei se você conhece. Não, ainda não. Gramado não tem um quebra-mola, não tem um semáforo, não tem um morador de rua. Lá tem faixa de pedestre rotatória. O pedestre, ele vem, ele pisa na faixa de pedestre, ele nem olha se vem carro. Sim, já vai. O cara, o motorista, ele que tá errado. Sim. Ele tem que saber se se tem alguém na faixa de pedestre ou não. Aqui, você tem que pedir, pelo amor de Deus, pro cara parar na faixa de pedestre. Falou tudo. Então, a pessoa que estava falando comigo falou assim, vereador, você tinha que fazer lei para isso. Eu falei, não, olha só, eu não quero te proibir de fazer nada. Eu quero que você tenha liberdade. Agora você tem que ter consciência do que é certo e o que é errado. Sim. A partir do momento que eu, como representante do poder público, começo a colocar regras em cima de você, está mostrando que você não sabe andar com as próprias pernas. E o problema do brasileiro é cultural. É cultural. É totalmente cultural. Totalmente, eu concordo. O pessoal falou comigo, vereador, tem uma rotatória aqui perto de casa que o pessoal não respeita a rotatória, tinha que botar um guarda municipal. Eu falei, peraí. Quando você vai tirar a carteira, já existe a regra, a lei. Na rotatória, né, quem chega primeiro tem direito a fazer a rotatória primeiro. Eu preciso botar alguém do poder público ali, de força de segurança, para punir. Rapaz, olha onde nós estamos chegando. Sim, falou tudo. Entendeu? Então nós temos que dar liberdade à população, ela vai decidir o que é certo e o que é errado, dentro da lei que já existe. Perfeito. A partir do momento que eu começar a botar mais ali, eu tenho hoje, se eu não me engano, 19 projetos de leis que viraram lei aqui em Vila Velha. Mas todas as minhas leis, Leonardo, todas,
elas são obrigando o poder público a fazer dando ferramentas. Dando ferramenta para a sociedade. Perfeito. Nunca concordo. Obrigando a sociedade a obedecer ao poder público. Perfeito. Por quê? Eu penso exatamente... Eu trabalho no setor privado a vida inteira. Então, eu sei como que o poder público, como que os políticos, eles atrapalham o setor privado. Você quer ver um exemplo? Em 2021, eu fui eleito em 2020 e assumi em 2021. Em 2020, março de 2021, o governador implantou aqui o lockdown. Perfeito. Sim, Né? sim. Eu fui o único político do Estado, único, isso eu falo com toda certeza absoluta, que fui para a rua para ser contra o fechamento do comércio, da forma como eles queriam fechar. Sabia que tinha que ter as restrições. Lógico, ok. Não, Isso aí, ninguém é contra, né? Não sou contra. Agora, você fechar um comércio, você é dono de uma loja. Eu, como poder público, eu vou mandar você fechar a tua loja, você com faturamento para pagar, funcionário para pagar, fornecedor para pagar, Sim. e suas contas particulares. E pessoas que dependem de você. Exatamente. Como é que aquela frase que eles usavam? Economia a gente vê depois, eu nem lembro agora a frase. A coisa mais absurda que existia. E eu fui para a rua... foi provado agora, né? Agora tá todo mundo ciente disso. E eu não fui para a rua por oportunismo, por revolta, não. Por quê? Eu trabalhei na indústria farmacêutica há muito tempo, na área de infectologia, na área de infestação, né, de infecção por vírus. Eu estudei um pouco isso. Eu sei como que funciona. E eu vi que o negócio não era daquele jeito. Eu trabalhei muito tempo numa clínica também. Então, e só para você ter uma ideia, né, por que precisam de ter pessoas com coragem na política? Porque nós temos um exemplo do nosso ex-presidente que quebrou o sistema. Ele foi uma pedra no sistema. E eu só entrei na política por causa dele. E eu me espelho muito nele. Então, quando você vê coisas assim sendo feitas, poxa, a classe médica, ela foi calada por políticos e por jornalistas que compraram um lado da história e ficavam o dia inteiro massificando a população naquilo ali, colocando terror. E a classe médica, que era quem tinha que estar controlando tudo, parte técnica mesmo, foi calada. Parte técnica, entendi o senhor. No mundo inteiro foi calado. E é quem realmente entende, né? Exatamente. Então nós tínhamos que parar. Peraí. Você tem esse pensamento? Tem. Mas vamos ouvir o outro lado? Vamos ver quem está mais próximo da verdade? Botando para pensar, né? Exato. Mas não, se você debater, dá voz total para um lado e cala isso aqui, meu amigo, isso se chama-se tirania. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. E quem paga é quem? É a população de bem. Sim. A população é aquele cidadão que vai lá na padaria comprar pão, ele deixa ali o imposto dele. Né? Então isso aí é um problema sério que a gente tem que estar... E bom conversando com o senhor, por isso, é bom ouvir esse lado, porque o que acontece não é uma imposição que o senhor falou, não, até agora não. Então o que acontece? É um lado que o senhor tem, onde alguém pode vir e debater. Agora, de forma humana. Eu sempre falo isso. Argumento. Isso, sem grito. Lógico. Sem gritar, sem nada. Eu sempre falo isso. Eu trabalhei, né? Estava conversando com o senhor no Ministério da Cultura, né, em Brasília. E estava conversando com o senhor quando a gente ia debater algo, alguma coisa. A gente tinha essa coisa de muita gritaria, pouco argumento. E a gente realmente via que quanto mais baixo você falava, mais as pessoas estavam se aproximando para conversar e mais passavam a entender com o argumento o que você estava querendo colocar. Mas não de uma forma tirana. Não, de forma seguinte, meu pensamento é esse. Meu pensamento é que esse copo é transparente. Nós não somos donos da verdade. Não, e se for, né? Me enterra. Eu sempre falei isso. Exatamente. Se eu for dono da verdade, não quero mais estar nesse mundo. Porque realmente complicou. Eu já sei de tudo, então não quero estar aqui. Não justifica você estar aqui mais. Não, né? não há justificação. Se você não tiver mais nada para aprender, acabou você. Sabe o que eu vou estar fazendo aqui? Né? Então, isso. Então, todo dia é um aprendizado, como agora escutando o senhor também, como é bom ouvir isso, que é uma forma de colocar o que o senhor pensa, mas que as pessoas venham e coloquem também o que elas pensam e vamos, dentro de uma forma de argumento, achar o equilíbrio da vida, que é muito complicado hoje em dia, achar esse equilíbrio. Mas voltar, aproveitando o equilíbrio de vida, né? O senhor estava falando, né? Mãe, pai, são 10 irmãos, né? E quem era o equilíbrio ali? Quem conseguia? Era a mãe? Como é que era o pai? Como é que... 10 crianças ou 10 adolescentes, 10 filhos, gente, como é que
era isso no dia a dia, porque fica pensando, o senhor falou bacana, 10, tinha que dividir, a gente via momentos difíceis, tal, a numerar a folha, e esse equilíbrio, quem faria? Rapaz, fazia? Os dois juntos, eles se completavam. Coisa boa, hein, ouvir isso. E eles passaram isso para os filhos mais velhos. Hoje, os meus irmãos, né, todos têm eles pegaram realmente o DNA dos meus pais. Minha mãe, analfabeta, não sabia... Minha mãe. Mal. Aliás, nem o nome dela escrever ela sabia. Mas de uma sabedoria, uma coisa fora do comum. Coisa boa isso. Meu pai foi diretor de hospital, foi diretor de uma empresa, de uma empresa de pneus, né? Da Continental, não, Colatinense. Então meu pai já tinha uma instrução maior. Mas os dois tinham uma sincronia na educação dos filhos, uma coisa fora do comum. Coisa boa. Tanto é que os 10 filhos hoje, todos 10, só um que não tem curso superior, né, e todos tiveram praticamente que pagar do bolso, né, para fazer a faculdade. Eu fui um deles. Então, assim, os dois eles eram muito equilibrados. Meu pai, né, eu defendo o patriarcado, porque foi importante, né? A palavra do homem ela tem que ser um pouco mais forte, mas sempre levando 100% em consideração do que a mulher fala, né? Isso aí é fundamental. Um dá segurança para o outro. Exatamente. Um completa o outro. Né? Hoje você vê essa briga aí de, né, feminismo, machismo. Peraí, os dois são importantes. Lógico, da mesma proporção. Eu ouço pessoas falando o seguinte, tem hora que eu faço, eu começo até a rir, né? Hoje, Vila Velha, o Brasil é composto por 50 e tantos % de mulheres. E se não fôssemos as mulheres, nós não estaríamos aqui. E os homens, não? Sim. Entendeu? São coisas assim... Peraí, gente, nós somos iguais. Iguais. Nós somos exatamente iguais, independente de cor, independente de credo, independente de escolha sexual. Eu meço as pessoas pelo caráter. Nós temos... bacana o senhor falar assim, nós temos amigos. Ponto. Nós temos pessoas. Se eu começo a definir que eu tenho um amigo cor de abóbora, pronto, a coisa fica esquisita. Já coloca um rótulo nele, já né? Já rotulei, já fui racista. Não, eu tenho amigos. Então, era o que a gente vivia antigamente. A gente nunca nem olhou pro lado para ter um amigo. A gente olhava, opa, vambora, vamos junto. Não importava se tinha dinheiro, se não tinha, se era azul, se era amarelo. A gente não definia. E hoje a gente está tendo que definir quem é quem, para quê. E o que acontece? Cada vez menos humanidade nisso. Então, é igual eu estou falando, é bom pegar essas histórias, a gente vai vendo do equilíbrio de uma pessoa que hoje é referência como o senhor, né? E falar, olha, como de forma simples eu tive minha criação e olha onde eu estou hoje em dia, entendeu? Então todo mundo pode fazer isso, eu falo mesmo, todo mundo tem esse direito, basta querer, basta ser simples. O arroz e feijão funciona. Eu falo direto com o pessoal que eu dou formação, tudo. Gente, o arroz e feijão e um ovinho, você não morre. Você vai viver muito bem. Exatamente. E outra, a gente compartilhava coisa que não está existindo. E aí eu falei do equilíbrio, desculpa o sorriso, que eu sabia que eu ia chegar nessa parte, eu gosto disso. E na casa do senhor, hoje em dia, como é que é o equilíbrio, filhos, como é que é esse dia a dia do senhor? Eu tenho uma filha não posso nem falar muito dela, não, porque o olho enche de lágrimas. Como é que é o nome dela? Lorena. Ô, Lorena, um beijo. Doutora Lorena. Desmontei. Doutora Lorena. Desmontei. Joguei pesado? Não, joguei certinho, joguei com o coração, que bacana. Aí você me desmonta. Boa, mas essa parte que eu gosto. Eu falei pro senhor, né? E tem um momento que eu desmonto alguém e a gente desmonta junto, isso é bom. Minha filha, rapaz, se tem. Interessante que quando a mãe dela ficou grávida, né? Todo homem, né? Acho que a maioria deles tem um sonho de ter um filho homem. Eu fiz o quarto todo com o nome, escolhi o nome, tudinho, né? Muito novo, 23 para 24, 24 anos que eu tinha. Garoto foi ontem. Aí, rapaz, como for fazer o ultrassom para ver o sexo, menina, tive uma decepção. Rapaz. É mesmo? Fiquei triste, fiquei chateado e tal. Mas hoje eu falo, rapaz, Deus é maravilhoso. Perfeito. Deus tinha algo muito melhor do que eu imaginava. Sempre tem. E minha filha, rapaz, é um exemplo para mim. Ela já dei muito conselho para ela, hoje é ela que me dá os conselhos. Ela briga comigo às vezes. Coisa boa. Pai, você foi muito enfático nesse discurso aqui. Você tem que tomar cuidado e tal. Tá certo, né? E vai casar agora esse ano.
Bacana. praticamente Tá no com dia quantos do meu anos? aniversário, 31. 31 anos. É uma advogada, graças a Deus, bem-sucedida. Deus abençoe. Nas conversas que eu tive com ela quando ela era garota, né? Porque uma coisa que eu vou até abrir um parênteses aqui. Tá faltando muito hoje os pais ensinarem que existe um Deus. Bom. Não estou falando de religião, não. Não, perfeito, eu entendi. Estou falando de temor a Deus. Que existe o certo, existe o errado. Hoje você não vê pais levar filhos para a igreja. Pegar a Bíblia, falar de histórias, né? Sim. Quem foi Daniel, quem foi José, né? Os personagens bíblicos, Paulo, quem foi Jesus, quem é Jesus, na verdade. Pouco se fala. Não se fala mais. Até dentro das igrejas, tá? Essas novas igrejas, não se fala em Jesus. É coach. É coach. Aí eu vou falar uma coisa pro senhor, muita gente não vai gostar não, mas meu irmão Leandro, né? Meu irmão Leandro, beijo no coração, meu irmão. Tenho uma admiração gigante. Lógico, toda a minha família, mas ele me ensina muito da seguinte forma. Meu irmão, se as igrejas continuarem falando em Jesus, ele precisou de dinheiro para alguma coisa? Ele precisou de riqueza? Nada. Ele precisou de quê? Nada. De nada, nem de nós. Por isso é que não se fala mais. Porque é muito mais fácil mostrar que o valor está no quanto você recebe e não o quanto você está disposto a fazer isso aqui, ó. Doar seu tempo. Ninguém mais quer doar tempo. Eu prefiro pagar meu dízimo ou pagar... Nada contra, pessoal, por favor, não vou entrar em parte religiosa, mas eu prefiro para poder mascarar o que realmente eu sou quando ninguém está vendo. E eu falo isso de coração para o senhor, não abro mão disso falar. Porque, infelizmente, pouco se fala em Jesus. Pouco se fala. Mas, mas tem um porquê também. Então, assim, eu lembro que na nossa fase de estudo tinha ensino de religião. Religioso, né? Moral e cívica, né? Tinha muita Educação coisa moral e cívica, OSPB, Organizações Sociais Políticas do Brasil. Isso, perfeito, tinha muita coisa. Então, tinha inglês e francês e espanhol. Escola pública. Exatamente. Eu tinha inglês, francês e espanhol. Eu falava pra todo mundo. Tanto é que algumas coisas eu lembro até hoje. Exatamente. De francês. Eu tinha isso na escola pública. As pessoas não acreditam. Aí, o que acontece? Você vai crescendo sabendo que existe você vai para a igreja católica, igreja evangélica, igreja espírita. Rapaz, você está crendo em Deus? Boa. Você tá vendo que Deus é tudo para você, que se não fosse Ele, a gente não estaria aqui? Então tem que ser dessa forma. E eu fui criado na igreja católica, com 24 anos para 25 anos eu me converti. Perfeito. Né, sou evangélico já há 30 e poucos anos. E eu não gosto de usar o termo evangélico, eu gosto de usar mais o termo cristão. Perfeito. Né? Porque é uma das bases do Ocidente, né? Que foi criado, né? Nós somos formados através também do cristianismo. Você pega a Constituição hoje, ela foi baseada na Bíblia, né? No cristianismo. Então, quando nós chegamos a entender a importância disso, você vive em sociedade muito bem. E hoje o que está acontecendo? Só os 10 mandamentos, né? Exatamente. Só seguir os 10 mandamentos. Não precisa mais nada, não precisa ler a Bíblia toda, não. 10 mandamentos. Viva a sua vida seguindo os 10 mandamentos, que aí eu consigo respeitar o direito do Senhor. Exatamente. Nada mais do que isso. Eu costumo até falar o seguinte, né? Se você não precisa conhecer nada da Bíblia, mas se você conhecer João 23, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Rapaz, se você entender aquilo ali e viver aquilo ali, você está vivendo o Evangelho. Perfeito. Você não precisa... Lógico, o conhecimento da Bíblia é fantástico. Gênesis, Apocalipse, tudo. Sim. Mas se você entender esse versículo, meu irmão, você conheceu todo o Evangelho. É o que eu falo para as pessoas muito. Quando eu falei de 10 mandamentos, que é mais um ensinamento que meu irmão me passa, a gente conversando muito, porque segue o respeito ao próximo, é só isso. Exato. Eu não preciso estar enfurnado em algum lugar, não preciso isso, não preciso nada. Agora, seja o que o senhor está sendo na frente dos outros, atrás. Exato. Mas aí é o seguinte... Não cria um personagem. Não cria um personagem. Eu falo isso direto. Não tem... Não, mas é a melhor forma de, por exemplo, conversar com pessoas como o senhor, como qualquer pessoa que vem aqui. Porque eu sou isso aqui que o senhor está vendo. Se eu me encontrar como o senhor me encontrou com minha família, eu estava pescando, estava reunido na praia, eu falei da mesma forma com o senhor, não foi? Foi. Do mesmo jeito o senhor também falou comigo da mesma forma. Numa simplicidade que está faltando, porque... eu vou falar com o presidente. Não, vou falar com o ser humano. Se ele tem um cargo, parabéns para ele. Ele conquistou. Sempre foi assim. Eu trabalhei com grandes nomes. Grandes nomes. Eu não vou nem falar aqui que são globais, são outros. Não gosto de dar essa expressão.
Mas o que acontece? Nunca tirei uma foto. Quem tirou foi um jornalista amigo meu. Por exemplo, posso falar que é a Regina Duarte, que é uma pessoa muito tranquila. Pelo menos comigo foi muito simples. Então, marcou época, né? Marcou época. Então, assim, eu fiz a segurança dela na época. Então, a simplicidade em tratar, não importa que seja o gari de rua, o porteiro como eu fui, ou o presidente, ou o rei, é o que está escrito lá. Somos todos iguais. E não está tendo essa igualdade. A descrença está tão grande porque desmistificou tudo a internet também. Olha o lado ruim da internet também. Olha a ferramenta que nos foi dada, como ela também pode ser feita de forma ruim, porque não acreditam por isso. E acho que o nosso dia a dia, seu Rômulo, de coração, é fazer isso que a gente está fazendo. De forma leve, conversar, se emocionar quando fala com a doutora. Fala de novo o nome dela. Lorena. Eu posso pedir um favor pro senhor de coração? Pessoal, vou sair aqui eu não tenho roteiro mesmo, não tem problema não. Manda um recado para ela. Deixa esse recado aí. Tá querendo que eu chore, É né? nada, longe disso. Que isso? Manda um recado para Lorena que eu queria deixar registrado. Lorena, minha filha, já falei para você várias vezes, né? Todas as atitudes que eu vou tomar na minha vida, inclusive quando eu resolvi entrar para a política, eu resolvi entrar porque eu quero que você já fala isso, né? Que eu sou um exemplo para você, mas eu quero que os seus filhos, meus netos, num futuro, eles olhem para trás e falem: o meu avô brigou para que eu vivesse num país justo. Então, tudo que eu faço hoje, Leonardo, é pensando nessa menina que eu sou completamente louco por ela. Eita, outra pessoa. Se você pegar meu WhatsApp com ela aqui, é coraçãozinho pra lá, coraçãozinho pra cá, te amo daqui, te amo dali. Eu tenho duas filhas, eu sei o que o senhor tá falando. Eu tenho uma, inclusive, é a Kayla, né, que operou o coração. A Sânia, logo que nasceu teve um problema cardíaco, um CV muito grande, né? E eu vou falar que chegou minha esposa aqui, posso falar também, a Aline. Também adoro Aline. O senhor também. Tudo bem? E a gente passou momentos a qual eu agradeço a Deus até por hoje, pela transformação que veio. E quando eu vejo um pai apaixonado como o senhor, isso me dá mais vontade ainda de continuar, né? A simplicidade do programa, a simplicidade do dia a dia, porque quando eu entreguei minha filha na mão da enfermeira, ali começou minha vida. Mudei. A gente chorava, né? Tava lá, a gente chorava. Mas ao mesmo tempo, veio uma gratidão a Deus por estar me preparando. A outra caiu do balanço, não rasgou o pescoço, quase perdi mesmo. Também. A Sani. Então, nós vendemos nossa empresa. Novinha, com 6 aninhos. Ela caiu do balanço, a gente estava pertinho. O balanço entrou aqui, saiu aqui, rasgou, abriu um buraco. Aquela ali me olhou com um olho desse tamanho, saiu correndo. E chegou lá, tinha um cirurgião pediatra. Gente, nada é por acaso. Eu estava no interior. E aí, hoje, vendo mais uma vez falando, um pai que ama uma filha, hoje me dá mais sentido ainda da vida, porque é isso, nós estamos aqui para quê? Eu vou ser muito sincero, deixar coisas boas ou ruins. Então, enquanto eu puder deixar coisas boas, como o senhor falou, não é só para sua filha, não é só para os seus netos, é para essa geração que está vindo entender o quanto vale a pena ser humano. Exato. A gente tem chance ainda, entendeu? Enquanto a gente confiar e acreditar num Deus único, né, em Jesus, o que ele fez, tem muita chance, ser humano. Como pessoas como o senhor. Senhor Rômulo, deixa eu falar uma coisa, senhor, de coração. É um bate-papo tão gostoso que eu ficaria aqui décadas conversando com o senhor. Seria muito bom. Espero revê-lo outras vezes. Né? Eu sou sempre muito carinhoso. Mas nosso tempo vai acabando. Né? E o senhor me cedeu um tempo, um espaço tão importante que eu estou tão feliz de escutar isso. O senhor está vendo que é de coração mesmo. Aí eu me solto todo aqui para falar a verdade, porque é tão bom conhecer o ser humano, porque quando a gente olha lá no palanque, o senhor falando, quando o senhor está dentro da câmara, o senhor está lá dentro da sua profissão, parece não bruto, parece... Né? É um guerreiro, lógico que todos nós somos, mas tá uma armadura tão, parece, inquebrável. E quando o senhor fala da filha, desmonta isso tudo, é o que eu falei para o senhor, é isso. A minha intenção, o objetivo que eu falei para o senhor. Então, eu queria deixar esse espaço final para o senhor, falar o que o senhor quiser, da forma, para quem o senhor quiser, esposa, família, para todos. E agradecer ao senhor pelo ser humano que o senhor me mostrou, que eu não tinha dúvida não, tá? Tinha dúvida não, porque eu já tinha ouvido falar para o senhor, mas a oportunidade que o senhor me deu hoje, tá? Gratidão de coração, fique à vontade. Isso que você falou, que parece que nós somos aquela pessoa bruta, forte ali, você me fez lembrar aqui a forma como um leão ele cuida dos seus filhotes, né?
Quando ele está ali junto com os seus filhotes, ele lambe, ele deita, deixa cheirar, brinca e tal. Mas quando ele vê que o filhote está em risco, ele coloca o instinto dele para fora, realmente ele mostra realmente a força dele, né? Perfeito. E quando eu estou ali defendendo, né, aquilo que eu acredito e para o qual e por quem eu fui eleito, eu tenho que ser desse jeito. Porque senão eu vou ser apenas mais um. Eu tenho que estar ali defendendo realmente, mostrando às vezes, né, até eu citando aqui o Olavo de Carvalho, que usava alguns palavrões, né? E ele depois ele explicando por que ele usava alguns palavrões. Porque às vezes o negócio é tão óbvio, que você está falando com a pessoa não entende. Na hora que ele batia na mesa e falava um palavrão que não é nada pejorativo, mas é como se estivesse chamando a atenção para a pessoa para uma verdade, uma coisa que é real. Caramba, eu vou ter que provar que essa mesa aqui é preta. Perfeito. Entendeu? Então tá chegando uma hora que a gente está tendo que fazer isso. Então, aquele Rômulo que você vê ali, ele não é um personagem. Perfeito. Eu detesto viver como personagem. Todo relacionamento que eu tenho de amizade em sociedade, eu gosto de ser quem eu sou. Eu não gosto de chegar num local e interpretar quem eu não sou. Quando você me chamou para conversar, o que eu falei lá? Tema livre. Tema livre, perfeito. O senhor colocou lá bem claro. A gente tema pergunta livre. sempre se tem algo que o senhor não quer. Perfeito. Sabe por quê? Perfeito. Porque quando eu coloco assim alguns assuntos, é porque eu já começo a planejar o que eu vou falar, a forma como eu vou falar, uma coisa que às vezes eu não acredito muito, mas se eu falar daquele jeito, a pessoa pode... Não. Se prepara, aqui, né, antes. Você me perguntou, e eu... Sim, rapaz, quando você está com a verdade do seu lado, você não precisa ficar estudando o que você vai falar. Não é assim? Aqui, quando a gente você não tem roteiro. Sem roteiro nenhum. Exatamente. Eu não estou seguindo um script. Isso, eu estou interpretando aquilo. Não. Eu estou falando do que eu sou. É bom ver isso. E hoje eu estou vereador. A pessoa chega na rua e me chama, vereador. Eu falo, não, me chama de Rômulo. Não tem esse negócio. Eu vou comigo. senhor Rômulo, o senhor sabe, não sai o senhor de jeito nenhum. Pode brigar, eu saio correndo. Não, me chama de Rômulo. Não consigo. Eu chego na Câmara lá, por causa disso. Eu chego na Câmara, cumprimento um por um, sabe? Mas não é nada forçado, é questão de educação mesmo, de necessidade de ver a outra pessoa te responder bom dia. Perfeito. Salva vidas. No meu prédio. Salva vidas, um bom dia. No meu prédio, você entra dentro do elevador, a pessoa está lá sisuda, fechada, você dá um bom dia. A pessoa toma aquele susto assim, bom dia, e aí, como é que tá? Não sei. Então, rapaz, faz parte do relacionamento humano. Perfeito. E o ser humano está precisando disso, precisando sair um pouquinho do virtual e ter mais o contato físico, né? Olhar olho no olho e falar, oi, tudo bem, como é que você está e tal. Exatamente, é isso mesmo. Entendeu? Vereador, Deus abençoe a vida do senhor, sua família. Obrigado de coração. Eu que agradeço. Foi uma lição de vida aqui conversar com o senhor, é muito bom. Cada um que passa aqui, a gente vai aprendendo mais, e a gente vai vendo o quanto a vida é simples. Exato. É o que o senhor falou, é esse convívio aqui. Simplicidade. Continue assim, da forma que o senhor quer, que o senhor é no dia a dia. Tá, a gente acompanha o trabalho do senhor, espero que tudo que o senhor acredita dê certo, dessa forma pública que o senhor expõe, quem o senhor de verdade, e como o senhor também continue deixando que as pessoas continue a interagir com o senhor. Isso é importante, o debate. Eu fiquei muito contente em ouvir isso. Dá oportunidade para que eu se fale, sem essa coisa de radicalismo, porque não funciona. Porque eu costumo até para finalizar, né? Eu sou conservador, né? Você também é. E o que é ser conservador? Gente, é simples demais. É conservar aquilo que está dando certo. Né? São princípios da família. Princípios da família. É a primeira instituição criada por Deus. Ou seja, ela tem que ser defendida a qualquer custo. Né? Então, o que a gente tem que estar fazendo é defender os nossos princípios. Nós só chegamos até aqui, até o século XXI, por causa dos nossos ancestrais que foram conservadores. Sim. Se não fossem eles, hoje o mundo, né, lógico que não seria, porque Deus tem um projeto. O mundo seria um deserto. Não existiria uma viva alma. Sim. Né? Com todas as diferenças de gosto, de opção, de tudo. Mas não, nós temos que ter uma base. Tem as suas vertentes? Tem, vamos respeitar. Tem que ser respeitado, perfeito. Mas a base, né,
a coluna vertebral ela tem que ser mantida. Perfeito. Né? Então é por isso que a gente briga realmente para manter essa coluna bom. sempre reta. E que Deus continue abençoando Amém. o senhor. Tá bom? Muito a obrigado. A sua família também. Obrigado. Pessoal, que episódio gostoso, que bate-papo maravilhoso aqui com o vereador, né? Ou melhor dizendo, ser humano, Rômulo Lacerda, né? Que deu uma lição, acho que para todos nós, disso, né? De falar de família. Quando ele falou da filha dele, pessoal, vou ser sincero, ó, o olho encheu de lágrimas mesmo, que faz nos refletir o que realmente tem valor para nossas vidas. Então, deem valor ao que realmente é importante, que é justamente quem está ao seu lado. Doe esse tempo, doe não, invista seu tempo na família. Que Deus abençoe a todos, né? Um beijo no coração. Amém.